O problema do planeta Terra, diante das leis universais e das leis cósmicas, é um problema muito grave, porque o planeta conta com uma população na sua superfície que não tem consciência do que se passa no próprio planeta e no próprio universo do qual o planeta faz parte. E o dado que se tem, fornecido pela hierarquia planetária, é que 92% da população do planeta não tem consciência do que se passa. A população do planeta está ocupada com coisas que não têm o menor valor diante de leis básicas do universo. E isso faz com que a consciência do planeta, porque o planeta tem uma consciência, o planeta tem um logos. Logos é uma consciência muito maior do que a consciência humana. Então, cada ser humano tem a sua consciência. E a consciência de um planeta é um logos. E a consciência do planeta está o tempo todo sem poder fazer certos desenvolvimentos, porque a humanidade não permite. O que a humanidade vive, o que a humanidade desenvolve na sua superfície, em matéria de coisas fora das leis universais e cósmicas, é uma coisa que nós não podemos imaginar. Então, principalmente neste momento em que a humanidade criou um novo problema bastante grave, que aparentemente diz respeito ao Oriente Médio, mas que é algo de muita repercussão, que a própria humanidade não imagina a repercussão que pode ter isto. Porque nesse assunto está incluído uma incompreensão total a respeito do que é o aspecto feminino da criação. Então, certas coisas que acontecem na superfície da Terra, como possam ser essas desavenças entre nações, isso repercute de tal forma nas almas e nas mônadas que isto reflete na consciência da criação. Porque nós somos um produto desta criação, mas somos um produto que não tem consciência de si mesmo, não tem consciência do que está fazendo na vida, não tem ideia do que seja a vida. Então não sabe, ou melhor, não sabe até agora, e 92% de todas essas almas não tem a menor noção do que se passa nesse sentido. Então nós estamos numa situação típica daquelas em que a consciência do planeta, o logos planetário, está em grandes dificuldades. Tanto assim que neste momento, segundo o que a hierarquia informa,
os principais conselhos do universo confederado buscam um caminho para isso ser resolvido. E nós não temos ideia do que é um planeta problema dentro de um sistema solar como o nosso. Porque nós desconhecemos completamente o plano da criação para o cosmos, para o universo. Aqui no nosso planeta não há consciências que conheçam o plano divino, que conheçam o plano de Deus, assim como ele é, para o cosmos, para o universo, para a vida, enfim. Então os conselhos que se chamam conselhos do universo, conselhos do cosmos, neste momento chegam a se reunir para resolver um assunto da Terra que reflete no universo inteiro e que aqui na Terra ninguém tem consciência do que se passa. De forma que a situação é realmente muito precária. E esses 8% de todos os seres que existem teriam que, a uma certa altura, despertar para procurar suprir esta situação. Mas isto significaria ter uma consciência um pouco maior do que aquela consciência individual que nós temos, do que aquela consciência que somos uma pessoa, que somos um ser. Isto é uma consciência muito pequena, porque com essa consciência tão pequena, que já podia ser um pouco maior, já podia ser um pouco mais ampla, em muitos casos, isto está refletindo de uma forma muito negativa, não? Na vida, no mundo, na consciência universal e na consciência cósmica. E, ultimamente, um desses porta-vozes para a Terra, os porta-vozes da Terra são aqueles seres, aquelas consciências que têm uma amplidão inimaginável para nós e que transmitem o conhecimento, transmitem a instrução para galáxias, para sistemas solares, não? Ou para planetas. E um desses porta-vozes, que nós conhecemos como Ramanés, aqui na Terra se dá nome a tudo. Então se dá nome também a uma consciência dessas. E aqui na Terra nós damos o nome de Ramanés, que é para que a gente possa se localizar e para que a gente possa estar diante de uma consciência mais preparado para conviver com ela, para percebê-la melhor. Então, Ramanés, este que aqui na Terra é conhecido por esse nome, este nos deu alguns sinais de certas situações e pedindo a nossa colaboração, pedindo a nossa tomada de consciência, porque existe uma lei que se 2 ou 3 estiverem reunidos em nome da verdade,
a verdade se manifesta. Então não é preciso muita gente, bastariam 2 ou 3 que pudessem realmente virar uma chave em nome desta humanidade, em nome deste grande grupo do qual 92% não tem ideia do que se passa, porque tem a consciência completamente ocupada com coisas que só têm valor para a consciência humana. Além da consciência humana não tem valor nenhum. Tudo isto que é a razão da nossa vida, tudo isso que são os nossos problemas, tudo isso que são as nossas questões planetárias, tudo isto não tem o menor sentido diante de um processo superior, ou diante de um processo mais amplo. Então veja o quanto é importante a presença ou a voz de um Ramanés, de um ser que é um porta-voz do universo ou do cosmos. Isto produz um efeito, e mesmo que sejam poucos, porque 92% não tem ideia do que se passa, acha que a própria vida, acha que isto que vive é o que se passa. Isto não existe dentro da evolução superior. Isto é uma evolução material, é uma evolução mental, é uma evolução terrestre. E isto é nada perto da evolução em geral. Então a presença de um Ramanés, a presença de um porta-voz, mesmo que não diga essas coisas que eu estou dizendo, produz um efeito e alguma coisa acontece dentro destas essências que estão compreendendo alguma coisa. E existe uma lei que é a seguinte, que quando a gente dá um passo na direção de Deus, Deus dá milhares de passos na nossa direção. Então veja que qualquer coisa que aconteça, por pequeno que seja, é muito importante neste momento, porque neste momento muitos conselhos do cosmos estão se ocupando de como fazer para remover uma certa situação que está presente aqui na Terra e que nós não temos ideia do que ela significa, não temos ideia da proporção que isto tem. Bem, quando nós estamos falando nesses assuntos, aliás, quando os mensageiros divinos ou quando a hierarquia trata desses assuntos, ela não está perdendo tempo de falar com a nossa personalidade. Os seres divinos não estão falando com a nossa personalidade, com esse nosso ser consciente que nós chamamos de pessoa humana. Não perde tempo com isto. Essas palavras são sinais que são emitidos para as nossas mônadas ou para as nossas almas, porque é em nível de alma e é em nível de mônada que nós começamos a ser considerados uns seres despertos. Essa nossa condição humana atual, sem contato consciente com a alma e sem contato consciente com o espírito, com a mônada, é algo que para a evolução superior nada representa, ou representa algo em potencial.
Então nós que somos conscientes em nível de personalidade, que é esse nível com o qual estamos tratando, não é nesse momento. Nós neste nível podemos fazer algum esforço para ampliar um pouco a nossa visão, para que a hierarquia pudesse enviar impulsos maiores para a nossa alma e para a nossa mônada. Porque nós, em nível de alma e em nível de mônada, já contamos ser alguma coisa. As mônadas, por exemplo, são seres cósmicos que contam dentro da evolução universal, dentro da evolução superior. Nós sabemos, não teoricamente, o que somos como mônadas. E a hierarquia sempre está aparentemente falando conosco, mas cada palavra que fala conosco representa um impulso que está indo na direção da mônada, que é o nosso verdadeiro ser, que é o nosso ser imortal, e que está indo na direção da alma. Então, isso está sendo dito desta forma para que a gente não pense que este comunicado de Ramanés está dirigido a nós, como personalidades, como seres humanos conscientes, porque seria inútil se isto não fosse dirigido à nossa mônada e à nossa alma, que são aqueles núcleos realmente capazes de influir nesses seres humanos que somos nós aqui embaixo, para mudar um pouco a atitude desses seres diante dos problemas do planeta. Não falemos de problemas do sistema solar, nem de problemas universais. Falamos de problemas do planeta. Neste planeta, por exemplo, os reinos da natureza estão numa crise definitiva. Os reinos da natureza, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, esses reinos estão numa crise que está afetando a vida deles como reinos da natureza. E nós somos os autores disso tudo. Nós somos aqueles que causam nos reinos da natureza este tipo de crise na qual eles se encontram. Então veja o que representa diante da lei do karma para nós, seres humanos, que tratamos os reinos da natureza da forma como tratamos, e que representa isto dentro da lei do karma. Então esses mensageiros divinos, como Ramanés, nesse comunicado, estão nos lembrando da existência da lei do karma. E agora vamos passar a comentar o que está escrito aqui, para ver se nós conseguimos perceber algo maior do que essas coisas que nós tratamos entre nós na vida diária, na vida de todo dia. Porque a nossa vida diária é uma vida muito primitiva, muito primária. A nossa vida diária não tem a menor expressão espiritual. Nossa vida diária não tem a menor expressão divina. Não existe energia divina na nossa vida diária. Não existe energia espiritual suficiente na nossa vida diária para que a gente trate corretamente a matéria.
Porque nós estamos encarnados em corpos materiais, a nossa vida diária é uma vida material, nós usamos a matéria como corpo, nosso corpo é material. Então, nós teríamos uma tarefa, nós teríamos um trabalho junto a essa matéria. Nós não podemos estar em um corpo material, não podemos estar vivendo uma vida material sem contribuir para que esta matéria vá se transformando, para que essa matéria se transforme, para que esta matéria se eleve, para que esta matéria se torne sutil. Porque a matéria não tem como destino ser sempre esta coisa concreta que é. Esta matéria na qual nós estamos encarnados, esta matéria pode ser trabalhada. E esta matéria sendo trabalhada corretamente, por seres que têm uma alma, por seres que têm um espírito. Então, se nós temos um espírito, se temos uma alma, encarnados em um corpo material, temos o que é necessário para trabalhar esta matéria. Percebe qual seria o nosso trabalho básico nessa nossa vida material, nesse nosso estágio em um planeta material, em um planeta concreto? O que será que nós fazemos para esta matéria, para que ela evolua, para que ela se sutilize, para que ela se liberte do seu atual estado? E nós estamos nesse corpo para isso. Nós não estamos neste corpo para pintar o cabelo, para ir no cabeleireiro, para ir tomar banho, para comer. Nós estamos neste corpo para transformar a matéria que o compõe. Isto que nós estamos fazendo neste corpo. Como alma que está encarnada aqui. E como mônada que está mantendo o seu fio de vida aqui neste ser que nós chamamos de ser humano. Bom, mas agora eu vou parar de falar as minhas coisas e vamos agora cuidar de Ramanés, porque ele é que poderá nos levar a um outro ponto. Se nós estivermos um pouco mais atentos não é só não estar dormindo. Um pouco mais atentos é um pouco mais interessados em penetrar o que está atrás das palavras, o que está atrás daquilo que se está dizendo. E a energia de Ramanés tem esse poder. Nós podemos, se quisermos, dar alguns passos, se conseguirmos nos comunicar com esses assuntos na energia que ele está propondo. Ele começa assim. A hierarquia, neste momento, está buscando uma solução imediata. Isto quer dizer que não se pode esperar muito mais. Está para acontecer aquilo que se chama de um juízo, está para acontecer uma transição neste planeta que vai levar a uma definição de muitas coisas. E Ramanés diz que nós estamos precisando de soluções imediatas. Porque se a solução na nossa consciência não for imediata, depois teremos perdido o ciclo da oportunidade. Porque agora na transição do planeta
nada vai ficar no mesmo lugar. Então é uma oportunidade única. Nós estamos tendo a oportunidade de ver um planeta onde tudo vai mudar de posição, simbolicamente e materialmente também. Então estamos numa oportunidade única. Agora, nessa oportunidade, vai ser separado aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. Porque aquilo que se chama a Batalha do Armagedon, ela tem esse nome lá no Apocalipse, na Bíblia. Nessa Batalha do Armagedon, as forças do bem e as forças do mal estão já preparadas para esta batalha final. É batalha final porque, terminado este Armagedon, resolvida esta batalha, a Terra será outra. E é por isso que a gente diz que haverá uma nova Terra. Porque nesse momento se está em plena batalha daquilo que é positivo e evolutivo e aquilo que é negativo e involutivo. Ou, em outras palavras, do bem e do mal. Lá na Bíblia é o bem e o mal. Então, a hierarquia está em busca de uma solução imediata. Os principais conselhos do universo confederado estudam e premeditam a busca do melhor caminho. Neste momento, o melhor caminho para nós, para este planeta, para esta humanidade. O caminho de uma solução que não interfira na descida de certas leis do universo. O universo é uma coisa perfeitamente organizada e o cosmos também. Então, as leis do universo são leis que colocam tudo no lugar. Agora, a forma do universo e do cosmos colocar as coisas no lugar, para este planeta, seria aquilo que se chama um desastre total, porque está tudo fora do lugar praticamente. Mas aqui, esta hierarquia, esses conselhos, estão fazendo com que se dê uma solução que não precisa que desçam essas leis. Porque se descerem essas leis, muito vai se perder do ponto de vista evolutivo. E se está evitando que se tome uma solução totalmente drástica, porque a intenção da criação é salvar tudo o que for salvável. O que tiver a mínima possibilidade de ser salvo, a intenção é salvar. Então, certas leis não podem descer neste momento, porque não se sabe o que aconteceria em um mundo todo fora de lugar. Bom, ele diz: a lei do karma, neste momento, se encontra sobrecarregada. Porque a lei do karma estar sobrecarregada, em outras palavras, quer dizer que o nosso karma humano é quase impagável. Nós temos um karma impagável. Se vocês pensam nos milhões de animais que são assassinados por dia para nós comermos, se vocês pensam no susto, na dor, na consciência de que estão sendo mortos, esses milhões todos por dia,
Só isto já criaria um karma impagável. Fora tudo que nós fazemos com o reino vegetal, com o reino mineral e com nossos próprios irmãos humanos. Vocês veem nesse momento a quantidade de refugiados que estão buscando um lugar para viver. Isso está em todos os jornais, está nos meios de comunicação isso. Milhares que saem dos seus países para buscar um lugar para viver, onde possam viver, onde não sejam assassinados. Percebe o grau do estado desse planeta na sua superfície? Então, a lei do karma, neste momento, se encontra sobrecarregada pelos constantes desequilíbrios da consciência planetária e humana. Sete dos principais conselhos, unidos aos conselhos regentes do planeta, estão reunidos na busca imediata da harmonia e da ordem universal, para implantar alguma coisa aqui na Terra, em matéria de harmonia e de ordem universal. E a partir dos acontecimentos no Oriente Médio, que a hierarquia, no seu mais alto grau de tensão, busca uma resposta que seja universalmente benéfica para a humanidade. A hierarquia quer resolver isto de uma forma benéfica para a humanidade, não de uma forma como aconteceria em um juízo, como aconteceria em um momento de realmente de separação, não? Como se diz, do joio e do trigo. A transgressão das leis universais é o principal tópico de alerta para a hierarquia tomar decisões em base à evolução do plano para este planeta, para esta Terra. Aqui neste planeta, as leis universais são transgredidas normalmente. Então, se vocês pensam na lei do amor, que a gente teoricamente sabe o que é o amor, e vê que tipo de amor nós emanamos, que tipo de amor egoísta, que tipo de amor pequeno, que tipo de amor reduzido que nós usamos. Quando o amor é algo que é o que mantém todo o universo integrado, isto que mantém o cosmos e o universo integrado, que é o amor. Nós conhecemos como amor humano esse nosso amor. A carga que tem a lei do karma é maior do que a lei do equilíbrio que poucas consciências alcançaram na trajetória sobre esta Terra. Isto é, o karma humano, o karma negativo humano, é muito maior, não tem proporção em relação às consciências que se mantêm equilibradas. Quer dizer, é um desequilíbrio entre o karma mau e o equilíbrio que as consciências procuram ter, que as consciências procuram realizar. E aqui puseram em movimento aquilo que para nós compreendermos é chamado de usinas de transmutação cósmica. Este é um termo para dizer que no cosmos
existe a possibilidade da lei da transmutação agir. Lei da transmutação é uma lei que transforma uma coisa em outra. Uma coisa transmutada é uma coisa que não é mais ela. Ela foi transmutada. Aquela coisa se transforma em outra coisa. Isso chama-se lei da transmutação. Então, o cosmos está fazendo com que esta lei se aplique para que isto que está se passando aqui se transforme em outra coisa. Então, através das usinas de transmutação cósmica, refletimos como espelhos essas correntes sobre alguns veículos humanos. Entre esta humanidade inconsciente, existe 8% que, pelo menos, está buscando entender o que está se passando. Então, esse trabalho de transmutação cósmico, nesse momento, está procurando refletir nestes seres que não são esses 92%, estão procurando refletir nesses outros seres, não é? Algo que possa mudar as energias que neste momento estão oprimindo a situação da humanidade. Então, esses que têm um mínimo de consciência, tendo um mínimo de consciência, esses estão sendo agraciados com algo da lei da transmutação. Então estão tendo uma oportunidade de irem se transformando em outra coisa. E nós vamos pedir à hierarquia, logo em seguida, que nos instrua um pouco mais a respeito da lei da transmutação. Porque nós conhecemos este assunto, existem até livros escritos sobre transmutação, mas estaríamos pedindo que se fale da transmutação neste momento, porque há muitos aspectos da lei da transmutação que nós não conhecemos. Aspiraríamos a que isto fosse assim, mas o desequilíbrio é maior e a igualdade, o desequilíbrio é maior do que o equilíbrio da balança. Os projetos negativos do planeta se estão desdobrando e 92% da humanidade não pode perceber isto, pelo compromisso que tomou com as correntes do mal. A humanidade fez um compromisso com as correntes negativas, isso é um compromisso com a vida que assumiu, com a vida que assume. Porque, imagine, não é uma vida, são centenas de encarnações, nas quais se assume um compromisso com as forças involutivas. E hoje, esta balança está muito desequilibrada. Agora, dada esta situação, o universo está vendo esse assunto de forma diferente. E aqui Ramanés diz que as portas do universo se aproximam da órbita da Terra e os conselhos ingressam através dessas portas para tentar diminuir os efeitos da lei do karma que levará o planeta a viver uma grande aprendizagem em pouco tempo. Isto é, o universo, nessa imagem simbólica, o universo está se aproximando e está criando portas para que energias universais entrem na Terra.
porque senão o planeta seria levado a ter uma aprendizagem um pouco violenta em pouco tempo. Isto seria um verdadeiro desastre. Com o nosso olhar no relógio artificial do mundo, observamos o destino próximo da raça. E por isso temos consciência de algo que está distante das vossas capacidades mentais e espirituais. Então, como esta raça humana não está com a possibilidade de compreender o mínimo necessário para evitar algo que foi criando através dos tempos, então eles estão se aproximando para ver o que podem fazer nesta realidade. E ele diz que nós estamos buscando os recursos que tem o conhecimento sideral, aqueles que desde muito tempo formaram muitas hierarquias do universo em academias de instrução. E este conhecimento abstrato e intuitivo é aquele que vossas almas sintonizam para acompanhar a hierarquia. Isto é, nós temos uma possibilidade intuitiva de acompanhar a hierarquia nesse processo. Porque nós, com toda a nossa vida sobre a Terra, que nem sabemos quão longa foi e é, nós temos um conhecimento que está adormecido, mas que pode emergir a uma certa altura. E nós teríamos que, se chegamos a ser um pouco conscientes da situação, poderíamos ir buscar esse conhecimento lá na nossa essência, que ele chama de conhecimento intuitivo, para que vossas almas sintonizem e acompanhem a hierarquia. Porque a hierarquia está aí, abrindo portas para fazer o que for necessário. Os acontecimentos serão precipitados na humanidade através dos impulsos incoerentes e inconscientes que o homem do planeta levará adiante. Os acontecimentos que vão se precipitar são acontecimentos que foram criados pelos impulsos incoerentes e inconscientes que o homem leva adiante. Então, esta pequena porcentagem de seres que conseguem perceber um pouco do que se trata, esses teriam que ter uma reação neste momento. Teriam que ter uma reação. Isto é uma reação interna, isto é no próprio interior, isto é no íntimo, isto não é aqui fora. Porque não sei se aqui fora adianta alguma coisa. Isto precisa ser lá dentro, no íntimo. É preciso que na alma, no espírito, é preciso que no nosso interior se vire esta chave. Nós nos coloquemos numa outra posição, diante da hierarquia, diante daquilo que nos guia, diante daquilo que fala conosco. Podemos dizer que estamos naquele mesmo ponto quando se detonou a bomba atômica. Veja um pouco. E nós não temos consciência do que teria sido a bomba atômica se não tivesse havido um trabalho para redimensionar os efeitos dela.
Nós não temos consciência disso. Nós sabemos o que aconteceu com a bomba atômica quando atiraram. O que teria acontecido se isso não fosse modificado, se isso não fosse transformado? E nós estamos na mesma situação agora. Só que agora nós temos em potencial armas muito piores. Muito piores. E ele diz que podemos dizer que estamos no mesmo ponto que quando se detonou a bomba atômica. Mas agora, por lei de amor e de irmandade, a hierarquia assume a preservação dos instrumentos do plano na superfície. Isto é, a hierarquia vai assumir a preservação daqueles que são instrumentos do bem na superfície. Isto é, se houver uso dessas novas bombas, se houver este uso, Maria espera que não, se houver este uso, a hierarquia na lei do amor e da irmandade assume a preservação de alguns veículos, pelo menos, dos seres que neste momento estão se definindo de outra forma. E é assim que a Terra será repovoada por poucas consciências na nova era. Isto é, por mais que a humanidade faça em matéria de destruição, a Terra será repovoada. E isto, a lei da irmandade e a lei do amor cósmico está providenciando, para que as coisas não acabem, em outras palavras. E ele diz então que a primeira nova Terra será espiritual, isto é, estão sendo reunidos aqueles seres espirituais, não é, que serão os componentes desta nova Terra, dessa nova humanidade. E depois, num segundo tempo, reunidos esses seres espirituais, se estará reunindo os seres mentais. E por último, aqueles que fisicamente, não é, têm aquela condição ou têm aquela inclinação, não é, para estarem adaptados a um novo processo de vida nesta nova Terra. Porque o ser planetário, o logos planetário, está reconfigurando esta situação. Está havendo uma reconfiguração das coisas neste momento. Sabe, seria bom que a gente conseguisse captar isto realmente na realidade e que a gente realmente fizesse um contato interno com isso. Porque se houver esse contato interno, o fio está ligado. E muitas coisas que serão os componentes da nova Terra e da nova humanidade serão salvos, não irão para a destruição. Ele diz que o atual logos planetário, a atual consciência do planeta, padece as ações da humanidade muito além do que a humanidade faz no plano físico. Porque o que a humanidade faz mentalmente, com as formas de pensamento que cria, com os pensamentos negativos que tem, isso é muito pior do que o que faz aqui no plano físico. Mas o atual logos planetário, a atual consciência do planeta, está padecendo estas ações muito além do plano físico planetário. Porque o planeta também é um planeta astral. O planeta é também um planeta mental. O planeta não é só esse globo de terra físico.
Existe o planeta astral, o planeta mental, o planeta espiritual, os níveis do planeta. E tudo isso, a consciência do planeta está trabalhando, usando tudo aquilo que é salvável, tudo aquilo que pode, na última hora, no último momento, se decidir por um outro caminho, por uma outra coisa. E ele diz que eles chegaram na Terra de forma inesperada para nos dar essas informações. Porque responderam à vontade do universo. É o universo que quer que isto tenha uma solução. E no espírito de colaboração e de verdade, para que tudo possa reverter-se a tempo. Quer dizer que, por mais que nós estejamos no limite, ainda há tempo. Ele diz, para que tudo possa se reverter a tempo. Quer dizer, ainda dá tempo de se fazer alguma coisa. A hierarquia trabalhará na preservação de pequenas colônias humanas que correspondam evolutivamente às leis da Irmandade e da Confederação. A hierarquia vai trabalhar na preservação de pequenas colônias humanas, pequenos grupos humanos, que correspondam evolutivamente às leis da Irmandade e da Confederação. E o único caminho de proteção para as almas na Terra será a obediência. Você sabe o quanto é difícil para nós obedecermos, né? Muito difícil. E infelizmente, o único caminho será o da obediência, que é justamente aquele que nós temos mais dificuldade para trilhar. Infelizmente, o único caminho vai ser a obediência. E obediência àquilo que a hierarquia indicar, obediência àquelas instruções que esses porta-vozes forem nos passando. E não são só esses porta-vozes que estão falando conosco. Maria está perdendo a voz de tanto falar. E outros mensageiros divinos. Outras situações planetárias estão na atenção da hierarquia, as quais são objetos de premeditação e análise interior da Irmandade. Isto é, há outras situações aqui no planeta, que eles não estão dizendo quais são, além dessas que nós vemos criadas. Há outras situações ainda. E eles estão fazendo um pré-estudo, fazendo uma pré-meditação e uma análise interior dessas situações. A hierarquia está reabrindo a lei da transmutação. A lei da transmutação vai resolver muita coisa. Para que, neste caso, sirva de ponte para os momentos de purificação das condições desfavoráveis do planeta, e isto será para os instrumentos da Confederação encarnados. Manter-se na hierarquia nestes tempos será o desafio para muitos. Isto é um desafio para nós. Primeiro que tem uma parte da nossa mente que não acredita muito na hierarquia. Ouve falar assim, mas não tem certeza se isso existe. E outra parte não tem certeza que isso existe, outra parte não tem certeza do que é isso direito.
Então não consegue se identificar com a hierarquia, não consegue se entregar a esta força que está aí disponível. Então manter-se na hierarquia, para nós, neste momento, será o desafio de muitos. É um desafio isto. Um desafio porque, um pouco porque não acredita, e um pouco porque não sabe bem o que é, e um pouco porque não tem claro o que vai ser. Se você se identificar com a hierarquia, de repente é uma coisa que eu não vou gostar. Veja a nossa situação precária. Veja a nossa situação. E isso poderia ser impedimento para os instrutores da Terra. Impedimento de poder responder a esta parte do plano que exigirá de todos um esforço extra-humano e supra-interno. Isto é, nós se conseguirmos perceber do que se trata, e se nós conseguirmos perceber a nossa situação, nós teríamos que fazer um esforço um pouco maior do que aquele que costumamos fazer. Não estão nos iludindo. Porque nós temos um material humano que precisa de muito esforço para responder. Então é preciso um esforço extra-humano neste momento e supra-interno. Não é um movimento subjetivo, não. É um movimento interno mesmo, profundo. E é preciso um esforço extra-humano. Contamos com a consciência operativa dos grupos de mônadas treinadas para estes eventos. Porque esses que estão escutando estas coisas, a grande maioria que está escutando essas coisas, e esses que conseguem perceber do que se trata neste momento, estes foram preparados em outros tempos, estes foram treinados. Muitos desses seres que estão encarnados neste momento na Terra viveram há 2000 anos atrás. Nós não somos jovens, não somos inexperientes. A hierarquia está falando com gente que se preparou. Se preparou, mas se desviou. Mas por mais desviado que tenha sido, o preparo está lá dentro, o preparo aconteceu. Nós não somos totalmente ignorantes. Nós não sabemos do que se trata com respeito ao plano de Deus. Mas não somos totalmente ignorantes. Nós temos um preparo que foi feito, que é um preparo antigo, e que nós teríamos que deixar vir à tona isso e assumirmos esse preparo. Porque há grupos de mônadas treinadas para estes eventos. E é isso que eles chamam de consciência operativa. Então, entre nós, existem elementos que são a consciência operativa. A receptividade da mensagem da hierarquia será o que marcará a tônica para este tempo e abrirá a porta para ingressar na dimensão invisível da Irmandade. Porque nós estamos tão habituados com a vida concreta que não temos a visão invisível da Irmandade, da hierarquia, daquilo que é real. Nós estamos acostumados a ver as coisas concretas. Nós não estamos acostumados a ver coisas invisíveis. Como poderíamos ver, fechando os olhos, você pode ver o que é invisível para os olhos físicos. Um vidente fecha os olhos e vê o que tem que ver com os olhos fechados. E nós precisamos ingressar nesta dimensão invisível da Irmandade.
Porque não é que a hierarquia esteja aí e que você não possa ver. Nós não podemos ver porque estamos com os olhos abertos só para isso que está aqui. Mas se você fecha os olhos, você pode ver aquilo que é invisível. Mas precisa que você, dentro de você, tenha tomado outra decisão, outro rumo. Precisa que você, dentro de você, tenha virado uma chave. Nesses dias que virão, estaremos trabalhando em cooperação cósmica e planetária com os conselhos regentes. E este centro interno da hierarquia será o epicentro de definições da Irmandade, assim como foi Mistritlan em 1988. A humanidade está na véspera de um grande acontecimento que removerá as coisas do seu lugar. Eu vou repetir porque esta frase tem uma energia muito adequada. A humanidade está às vésperas de um grande acontecimento que removerá as coisas do lugar. Os mantras e as orações serão os pilares para fazer surgir este evento universal. Então, aqueles que não podem fazer isso com a intenção, têm mantras e orações à vontade para usarem para que isto se opere concretamente. Porque um mantra e uma oração supõe-se que, se foi passado pela hierarquia, é algo maquinetizado o suficiente para fazer isto. Então, os mantras e as orações serão os pilares para fazer com que este evento universal se dê. Estamos unidos aos que são consequentes com o plano e com a hierarquia. Não percam a consciência de que estão enfrentando a primeira e inicial etapa do Armagedon. Armagedon, para aqueles que não sabem, é uma palavra usada no Apocalipse, não? Para designar a última grande batalha entre as forças do bem e as outras, entre as forças negativas e as forças evolutivas. E terminado este Armagedon, estará estabelecido um novo reino sobre a Terra. É disso que ele está falando. Mudem internamente para que os efeitos dessa transformação estejam refletidos na matéria incorrupta, porque a nossa matéria não está totalmente corrompida. Nós corrompemos à vontade a nossa matéria, mas ainda existe na nossa matéria algo que não foi corrompido. A matéria não está perdida, não. Nós não conseguimos perdê-la completamente. Nós não conseguimos corrompê-la completamente. Existe algo na matéria que se mantém incorrupto. Portanto, não é que a gente não vai encontrar uma base, não vai encontrar uma resposta. Na própria matéria, vai encontrar. Porque tem uma pequena parte que não se corrompeu. Mas para isso precisa mudar interiormente. Para que esta parte que não foi corrompida da matéria possa reviver e agir e fazer alguma coisa, é preciso uma mudança interior. É preciso uma decisão interior. Mudem internamente para que os efeitos dessa transformação se reflitam na matéria incorrupta. Agradecemos pela solidariedade e chamaremos logo
a consciência da operatividade de todos. Logo vão nos chamar para alguma tarefa. Chamaremos logo a consciência de operatividade de todos. A certa altura vão nos solicitar. Não perguntem como, de que jeito, mas cada um vai ser solicitado, cada um vai ser chamado, cada um vai ser lembrado do que veio fazer na vida. E lhe vai ser dado uma tarefa, lhe vai ser dado uma coisa para fazer. Nesses momentos aonde serão necessários os grupos operativos. E contam com essas mônadas, com essas almas que já estão com certo preparo e que não fazem parte daqueles 92% que são completamente inconscientes. É um número com o qual se poderá fazer alguma coisa. E ele assina em batalha e em consciência cósmica. Como se avisou no princípio, ele não está falando com a nossa consciência humana principalmente, ele está falando com a consciência cósmica, de consciência cósmica para consciência cósmica. É uma consciência cósmica que está falando com o nosso espírito. E como está falando com o nosso espírito, nós aqui devemos estar recebendo alguma coisa do nosso próprio espírito. Então vamos pegar este fio e fazer alguma coisa com ele. Porque neste mundo material vão ser necessários os grupos realmente operativos. Vão ser necessários os grupos que assumam certas tarefas, porque as coisas vão acontecer no plano físico também. Agora, eles estão preparando, falando e se dirigindo, é o nosso espírito e a nossa alma, que são aqueles que vão permanecer. Mônada eterna. Não estão falando com essa nossa parte efêmera, mas que pode prejudicar bastante a ação do espírito e a ação da alma aqui e lá no alto também. Porque esta relação entre este nosso nível humano e o nosso nível mais elevado, essa relação existe. E o que nós fazemos aqui embaixo reflete lá em cima. E o que acontece lá em cima reflete aqui embaixo. Então eles estão trabalhando as nossas mônadas lá em cima. Isto vai refletir aqui embaixo. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui embaixo e o que vai refletir lá em cima. Em batalha e em consciência cósmica. Porque isto é uma verdadeira batalha. Para aqueles que sabem ver, isto é uma batalha. Entre dois tipos de força que vão ter que se resolver. E ele assina Ramanés em nome dos 24 anciãos da galáxia e de todos os membros regentes da Irmandade. Ele está falando em nome de todos, conosco. De forma que poeira cósmica não precisamos nos tornar, senão não estariam falando conosco. E ele diz que ele é um velho porta-voz para a Terra e para esta Via Láctea. Mas vamos ver se conseguimos nos organizar um pouco melhor para vivermos esses tempos que já estamos vivendo. Vamos ver se conseguimos nos organizar um pouco melhor. Externamente também, conscientemente também. Na fé,
Vocês têm fé suficiente para isso? Não? Na fé de que as suas mônadas e as suas almas estão tendo a oportunidade que nunca tiveram. Então vamos ver se reunimos tudo isso e se conseguimos mudar de rumo nesta nossa vida de todos os dias, que é a mais banal possível, que é a mais insignificante possível de um ponto de vista de uma consciência superior e de uma civilização superior. Veja, estas coisas que Ramanés e outros mensageiros divinos estão resumindo para nós em poucas palavras, essas coisas, isto foi obra de vidas. Vocês veem o esforço que aconteceu em tantas áreas do planeta, o esforço que foi criar Auroville, por exemplo, o que significou aquilo? O esforço que foi criar outras coisas que existem anônimas. Auroville é muito conhecido, mas as outras coisas nem se conhecem. Quem está lá no alto do Himalaia, quem está perdido lá na Austrália, ninguém conhece. Mas eu acho que nós teríamos que honrar esses que foram os precursores de tudo isso. Porque tanto a mãe do Ashram como o Sri Aurobindo estão falando conosco, tem transmissões dadas para nós. Jesus, Maria, São José, tudo isso nós temos transmissões escritas. Precisaria que realmente estivéssemos diante disso, realmente nos sentindo diante de uma graça, e não de uma coisa qualquer, dessas que a gente lê no jornal. Diante de uma graça, diante de algo que vem para nos transmutar, que vem para fazer de nós outra coisa, lei da transmutação. Que está sendo retomada pela hierarquia neste momento. Então nós não estamos vivendo um momento normal. Não estamos vivendo um período comum da nossa vida. Estamos vivendo um momento em que a lei da transmutação está agindo. Algo em nós está acontecendo para que a gente seja outro. Mas ser outro, não querer ser um pouquinho diferente, querer ser melhorzinho, bonzinho, gentil. Ser outro, ser outro. Ser outro, outro que você nem conhece, não sabe o que vai surgir. Ser um transmutado. Ser outro. Tem coragem? Vocês têm coragem? Então vamos. Obrigado.